Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com os nossos amados irmãos, a nossa amada igreja. Hoje o título da nossa lição diz: A alegria em ser conquistado por Cristo. Nós estamos fazendo uma série de estudos da Escola Bíblica Dominical, referente à carta que Paulo escreveu à igreja ali em Filipos. E lembrando os irmãos que o tema da carta aos Filipenses é alegrai-vos no Senhor. O versículo-chave dessa carta está no capítulo 4, versículo 4, quando Paulo ali diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Em lições passadas, nós estamos falando desse sentimento maior que Paulo se apresentava e dizia que tinha, né? Alegria em estar servindo a Deus. Alegria mesmo em meio às circunstâncias adversas, em meio às tribulações, né, aos sofrimentos. Paulo se alegrava no Senhor e ele coloca sempre essa situação para que os irmãos ali em Filipos se alegrassem no Senhor. E esse deve ser o sentimento que todos nós devemos ter. Hoje, dando sequência então aos estudos, estamos no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, do capítulo 3 até o versículo 21. E esse capítulo 3, queridos irmãos, Paulo está fazendo aqui uma autobiografia. Está falando de si mesmo, né? E ao falar de si mesmo, Paulo vai apresentar 3 tempos aqui. O passado, o seu passado, o momento presente de sua vida, né? O momento presente que Paulo estava ao escrever essa carta, como eu já disse em lições passadas, ele estava preso em Roma, né? Uma prisão domiciliar, mas ele também vai falar do seu futuro. Então nós temos 3 tempos aqui presentes nesse capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 11, o passado. Do versículo 12 até o versículo 16, o presente de Paulo. E a partir do verso 17 até o versículo 21, Paulo vai falar do seu futuro que o esperava. E para falar desse passado, queridos, eu quero lembrar aqui que Paulo, ele vai falar que quando ele olhava o seu passado, ele percebia o quanto ele teve que abrir mão de alguns valores que até então ele entendia que era ganho para ele, né? Esse passado que ele está se referindo aqui é o passado principalmente quando ele, antes de ter o encontro com Cristo Jesus, ali na estrada para Damasco, né? Paulo, como todos nós sabemos, antes mesmo de ter essa experiência com Cristo Jesus, Paulo era o Saulo, um grande perseguidor dos cristãos, né? E esses valores dele, enquanto religioso que ele era, né, e cumpridor aí das suas tarefas, ele via isso como um ganho, algo valioso para ele. Mas da mesma forma, como ele coloca aí no verso 7 do capítulo 3, ele diz: mas o que para mim era lucro, quer dizer, esse passado de perseguidor dos cristãos, né, de viver na carne, né, de alguém que confiava na carne, né, alguém que vinha da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, era hebreu dos hebreus, né? E quanto à lei ele era fariseu, então era um homem que seguia as leis. Tudo isso para ele considerava como ganho. Entretanto, ao encontrar-se com Jesus, ao conhecer Jesus Cristo, e aí ele coloca bem isso no versículo 8 aí, né? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, né? Ele, ao encontrar-se com Jesus, ele vê tudo isso é perda, não tem lucro nenhum nisso aí, né? E o único ganho era servir a Jesus Cristo. Queridos, a exemplo de Paulo, a pergunta que eu quero deixar para todos nós é: quando nós olhamos para o nosso passado, e esse passado pode estar numa vida sem Cristo Jesus, né? Sem ter tido uma experiência, vivendo lá no pecado, vivendo lá
né? Na promiscuidade, talvez, no vício. Cada um traz a sua experiência no seu passado. Qual é o seu sentimento? É semelhante ao de Paulo? Você também pode dizer para você mesmo que ao você olhar o seu passado, antes de ter Cristo Jesus, você que conheceu Jesus Cristo talvez com uma idade mais avançada, você pode ver isso como algo que não tinha ganho nenhum, né? Que era perdido, que o ganho maior foi a partir do momento que teve o encontro com Cristo Jesus. Você valoriza isso dessa forma? Né? O meu exemplo, eu fui nascida e criada no Evangelho, tive o privilégio, né, de ter tido meus pais conhecedores da palavra de Deus e ter transmitido isso a todos nós, os filhos. E vivendo debaixo desse senhorio de Cristo Jesus, eu digo que nós tivemos o privilégio, e eu particularmente tive o privilégio de ser nascida e criada no Evangelho. Então tive o privilégio de não precisar viver nesse mundo promíscuo, nesse mundo de drogas. Quantos livramentos, né? Quantos ganhos já tive em virtude de viver sempre na obediência à palavra de Deus, em virtude de viver sempre na observância, né, do senhorio de Cristo Jesus em minha vida. Mas mesmo olhando para esse passado, eu devo fazer como Paulo assim o fez. Nada disso pode me dar a concepção de que já fiz muito por amor a Cristo, né? Porque Paulo assim o dizia, né? A partir do verso 12 ele diz: não que eu já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Então, no seu presente, no estado presente, ele olhava esse passado, e esse passado agora, na presença de Cristo Jesus, não antes desse encontro com Cristo, mas agora na presença de Cristo Jesus, também não lhe dava nenhum atributo, nenhum mérito para que ele simplesmente cruzasse os braços e dissesse para ele mesmo: já fiz muito pelo amor ao Evangelho. Né? E Paulo está nos ensinando aqui nesse capítulo 3. E a pergunta então que eu faço a você, meu amado irmão, também é esta: será que você tem colocado sua confiança no seu passado religioso? Será que você olha para o seu passado religioso, pela sua fé, pela sua obediência a Deus, e isso lhe traz uma confiança de tal forma que você hoje cruza os braços, dizendo para você mesmo: já fiz muito pelo Evangelho? Ou será que você estaria acomodado em suas conquistas e méritos como cristão? Você olhar o seu passado, isso te deixa acomodado? Porque você acha que já conquistou muito, já tem méritos suficientes perante Deus por tudo que você já fez? Né? Você é velho no Evangelho, você foi nascido e criado no Evangelho, e muito você já fez. Aí você olha tudo isso e você se acomoda? Uma terceira pergunta que eu quero deixar também seria esta: será que não tem acreditado ter muito crédito perante Deus por tudo que já fez por Cristo ou por tudo que já trabalhou pela igreja? Queridos, eu gostaria sinceramente que você refletisse a respeito dessas três perguntas. Quando você olha para o seu passado, quando você olha lá para trás e você vê a sua carreira cristã, você acha que já tem mérito suficiente para cruzar os braços? Ou, à semelhança de Paulo, nós vamos estar vivendo o nosso presente, à semelhança do presente que Paulo estava descrevendo ali em sua carta. A partir do verso 12, como eu disse, até o verso 16, Paulo está se referindo ao seu momento presente. E no seu momento presente, ele olhava esse passado e ele percebia, ele tinha consciência que ele nada tinha alcançado ainda. Aquele estado de perfeição, isso ele não tinha alcançado. Então no verso 12 ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, né, mas vou prosseguindo.
Então, como ele não alcançou essa perfeição, no momento presente, qual era a atitude de Paulo? Paulo continuava prosseguindo na sua carreira cristã. E essa tem que ser, na verdade, a nossa atitude, meus amados irmãos. Nós devemos continuar prosseguindo. Paulo faz menção ali, uma referência à semelhança de um atleta que não para, que tem um objetivo, que tem um alvo, e esse alvo lá na frente vai ser alcançado um prêmio. Então, quando ele fala desse presente, ele está se referindo a esse atleta, né? E aí, verso 13, ele diz, 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Por quê? Porque se ele ficar preso a esse passado, ele vai ficar amarrado, ele fica acomodado, né? Ele acha que já fez o suficiente, né? Então, a primeira coisa que ele fazia era esquecer. Passado é passado. Eu vou agora avançar para as coisas que estão diante de mim, né? Paulo tinha essa postura e nos deixa essa lição também, não só aos irmãos ali em Filipenses, mas a todos nós. Verso 13, então, no final, ele diz, e avançando para as que estão diante de mim. Essa tem sido a nossa postura, queridos. Continuamos nesse propósito de avançar, de prosseguir, né? De ir em direção a um alvo. Verso 14, ele diz, prossigo para o alvo, né? O atleta tem que ter um alvo, um objetivo. Todos nós precisamos ter objetivos. Alguns sábios já diziam que o homem, quando para de sonhar, o homem, quando não tem mais objetivos, ele para, ele morre, né? Assim também serve para a vida do cristão. Enquanto Deus está nos dando vida aqui, nós precisamos prosseguir para o alvo. E Paulo diz que ao final, ao alcançar esse alvo, existe um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí, a partir do verso 17, Paulo então vai falar desse futuro. Ele vai falar dessa pátria que não está aqui no céu, né? Ele vai falar que aqui na terra, ele agora coloca a figura, né, de um estrangeiro que está de passagem aqui na terra, porque a pátria dele está no céu. Lá no verso 20, amados irmãos, Paulo diz assim, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação. Então, o nosso prêmio é essa pátria celestial, é alcançar a vida eterna com Deus, onde nós teremos um corpo transformado. Aí sim chegamos a essa perfeição, a semelhança de Jesus Cristo, né? Então fica aqui alguns aspectos do atleta, né, que a gente precisa destacar, que Paulo destacou, e eu também faço essa pergunta a vocês, meus amados irmãos. Quais dos aspectos do atleta você precisa desenvolver mais em sua vida? Paulo destaca 4 aspectos. A atitude de mente de um atleta. No versículo 12, ele fala, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, qual era a consciência que ele tinha dele mesmo? Que ele não tinha chegado a essa perfeição. Por isso que ele poderia cruzar os braços. Por isso que ele não poderia pensar que tudo que ele já tinha feito em amor ao Evangelho era suficiente, né? Por quê? Ele não tinha atingido esse grau de perfeição. Perfeição só Cristo Jesus. Então, Paulo pensava assim. Quando um atleta ele está numa competição, se ele pensar que a competição já está ganha, né, que a vitória já é certa, ele já tem aí, né, muitos porcentos já de derrota. Então, ele precisa, né, ter uma mente de que ganhar
né, lutar para se esforçar, para alcançar esses objetivos, alcançar esse prêmio, era necessário. Essa era a atitude, né, de mente de Paulo. E Paulo nos dá esse exemplo. Será que a forma de como você está pensando, né, tudo que você já fez até o momento é o suficiente? Ou você ainda considera que muito há de fazer na sua carreira cristã? A semelhança de Paulo, nós precisamos continuar prosseguindo, porque aqui não é o lugar ainda de cruzarmos os braços. Um outro aspecto é o esforço que Paulo fala, é prosseguir. Vejam que os verbos estão em ação. Então não é parar, né, cruzar os braços, mas é se esforçar, se esforçar, se esforçar, né? Então esse tem sido também a atitude que você tem tomado. Você precisa desenvolver melhor isso, se esforçar mais na sua carreira cristã. Um outro aspecto, queridos, é o alvo, né? Todo atleta precisa ter um objetivo, como eu disse, precisa ter um alvo. Paulo tinha um alvo. Ele diz aqui no verso 14, prossigo para o alvo. O alvo, o nosso alvo, queridos irmãos, é Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Será que você tem que colocar e lembrar sempre que o seu alvo maior é Jesus Cristo? Ou você tem desfocado esse alvo? Se você não tem focado nesse alvo maior que é Jesus Cristo e se prendido às questões materiais, a tantos outros aspectos e perdido esse alvo como central na sua vida, é possível que você não esteja vivendo o seu presente, agindo com as mesmas atitudes de um atleta que quer chegar a esse prêmio, né? E em quarto aqui, aspecto, é o prêmio, né? Paulo tinha consciência que há um prêmio. Ao alcançar esse alvo, ele atinge o prêmio. E como eu disse, o prêmio está nesse futuro. Essa pátria que está no céu, esse corpo transformado, que vai atingir essa perfeição e vai ser glorificado ali na presença de Deus. Esse é o nosso prêmio maior. Queridos, eu quero mais uma vez lhe perguntar, quais dos aspectos do atleta você precisa desenvolver mais? A sua atitude de mente, o esforço, o alvo ou o prêmio? Pare para pensar. E quero dizer que a partir do verso 17, é muito interessante a maneira como Paulo chama a atenção ali dos irmãos na igreja em Filipos. E também a nossa. Paulo, ao fazer essa autobiografia, no verso 17 ele fala, irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em vós. Então, Paulo fala ali para os irmãos em Filipenses que o imitassem, né? Imitar o exemplo de Paulo. Nós também devemos imitar o exemplo de Paulo, né? Prosseguir para o alvo, pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas Paulo não fala só para imitá-lo. Paulo também fala para evitar os maus exemplos. Verso 18, verso 19, ele diz assim, porque há muitos, sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseado-se no que é vergonhoso, eles se preocupam só com as coisas terrenas. Então Paulo está falando aos irmãos ali em Filipenses, em Filipos, para que evitasse os maus exemplos, né? E aí Paulo dá outro conselho. Paulo está dando 3 conselhos aqui a partir do verso 17. Que o imitasse como exemplo, né?
que evitasse os maus exemplos, verso 18 e 19, e a partir do versículo 20, Paulo dá um conselho para aguardar a pátria celestial e também a transformação do corpo que todos nós teremos, quando ali, na presença de Deus, seremos glorificados. Queridos, que essa lição possa estar atingindo os corações dos irmãos, que o Espírito Santo esteja trabalhando de forma tremenda para que saiamos desse comodismo, saiamos desses braços cruzados, né? Dessa inércia em relação à pregação do Evangelho, dessa inércia de dar o testemunho da transformação que Jesus Cristo fez em nossa vida e faz em nossa vida diariamente. Por quê? Porque nós precisamos, à semelhança de Paulo, prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.